E se é entendimento que eu tô fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. O fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 2017. Eu me pergunto o que mudou. Se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. Pessoal, pelo que vocês viram aí, que eu cortei só um pedacinho, o Marcel Van Hatten foi pra cima do ministro Lewandowski, o ministro da Defesa do governo Lula, sobre os abusos cometidos pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes. Hoje, a Polícia Federal não é uma organização individual, não. Eles são a mando do Moraes, eles obedecem o Moraes. E aí, cometeram essa série de abusos e aqui ele denuncia o que eles estão fazendo com os parlamentares, as leis que eles estão rasgando, porque como você sabe, o Marcel Van Hatten foi indiciado por falar no plenário. Eu vou até ler aqui, ó, o artigo 53 da Constituição, para que vocês saibam junto comigo aqui na íntegra o que diz a lei. A lei, eu não estou falando de opinião de juiz, eu estou falando da lei na Constituição. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, a pessoa que foi votada, não sei por quantos votos independentes, 50, 100, 200 mil votos, ela tá ali para representar a voz daqueles que o colocaram ali. E se ele se achou no direito de fazer uma denúncia contra a Polícia Federal, que segue abaixando a cabeça e seguindo ordens ilegais do Alexandre de Moraes, que mal tem nisso? Qual é o crime? Ele tem o respaldo da nossa lei, da nossa Constituição, mas mesmo assim, como vocês sabem, eles seguem destruindo as nossas leis e tentam, de todas as formas, acabar com os nossos parlamentares. Eu quero mostrar na íntegra as denúncias que ele fez, é muito grave. Só peço para você antes me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo aqui, tá? E eu também quero mostrar para vocês outro vídeo. Semana passada, o Ciro Gomes deu uma alfinetada no Lula em um podcast que ele estava participando lá, mas eu não sei se eles brigaram após isso, se aconteceu alguma coisa. O Ciro Gomes começou a disparar vídeos editados, montados contra o Lula. Parece que eles brigaram e o Ciro Gomes resolveu falar tudo. Bom, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Só peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas. É muito importante, tá? E se inscreve aqui no canal também. Olha só essas denúncias gravíssimas do deputado Marcel Van Hatten. E se é entendimento que eu tô fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. Até gostaria de iniciar dizendo, senhor ministro, que eu recebi um e-mail da Polícia Federal de uma forma completamente ilegal, fora do devido processo, na caixa de entrada do meu gabinete, informando que havia algumas datas sugeridas pela própria polícia para que eu fosse depor isso no final de outubro. E só ao final do e-mail, depois de colocadas as consequências de eventualmente não atender a nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Agora, senhor presidente, também ministro, um e-mail enviado para o gabinete, que nós deputados não costumamos sequer acessar, não era uma intimação, nada, é simplesmente fora de qualquer praxe, já começou tudo errado. Por isso, senhor presidente, depois de tomar conhecimento de todo o inquérito,
e entender o absurdo que acontecia ali, uma agressão à democracia. Eu entendia que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem querer, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Curioso, caro ministro, que aqui Vossa Excelência está convocado. Porque esta é a ordem das coisas. O senhor não quis vir até o momento por um motivo ou por outro. Não havia motivo para convocação, porque normalmente é feito por convite, mas foi feita convocação dos 21 requerimentos. Vossa Excelência está aqui. Aliás, eu me lembro de quando falamos sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e Vossa Excelência ocupou aquela honrosa cadeira durante alguns anos, nós dizíamos que eles também não vinham aqui e que talvez fosse melhor a gente organizar, talvez, uma audiência pública no exterior que apareceriam. Porque aqui em Brasília, na Comissão de Segurança ou qualquer outra, quando convidados, não vinham. Pois Vossa Excelência sabe que estamos tratando aqui da imunidade parlamentar, que é o meu caso específico, pois eu fiz uma fala na tribuna, e o senhor disse que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual, dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados a imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu quero trazer a Vossa Excelência ao conhecimento uma jurisprudência de um acordo, aliás, eu preciso admitir e confessar muito bom, da petição 6587 de 1º de agosto de 2017, em que, aos 3 dias do mês de dezembro, lê-se naquela ocasião, ainda conforme Reinstein e Silverglade, o fundamento e a razão de ser do Instituto da Imunidade Parlamentar residem na proteção à separação de poderes e na habilidade do Parlamento para deliberar com independência e integridade, livre da opressão e da intimidação do Poder Executivo, máxime no exercício de crítica de políticas nacionais consideradas vitais. Ou seja, para evitar a opressão e intimidação do Poder Executivo é que serve a imunidade parlamentar. Esse acórdão foi relatado por Vossa Excelência, como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 2017. Eu me pergunto o que mudou. O que mudou? Não, Vossa Excelência estava corretíssimo e vai continuar corretíssimo. Mago, por favor. Se continuar respeitando a Constituição e continuar respeitando esse parlamento. Foi esse o motivo da minha indignação. Porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Shor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Shor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada tendo em conta a sua pessoa, mas eu tenho a imunidade parlamentar sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Eu queria saber, inclusive, senhor ministro Ricardo Lewandowski, o que fazia o seu chefe da Polícia Federal, junto com 3 ministros do STF, com o Lula, no Palácio da Alvorada. Estava tramando alguma coisa? O que fazia lá? Vossa Excelência tinha conhecimento? Comunista, que eu sei que tem gente aqui que tem
muito orgulho de dizer que é comunista, apesar de eu dizer que aqui não tem ideologia. Mas eu sei que vários dos que estão aí, do lado de lá, se dizem com orgulho comunistas. O que acontece no comunismo é isso, perseguição. Que muito bem apontado pelo parecer da Câmara dos Deputados, a Procuradoria Parlamentar, assinado por Luiz Tibé, está acontecendo contra mim, uma perseguição política, está aqui assinado, e diz aqui que a mera abertura de investigações para apurar falas proferidas no exercício do mandato é em si uma ameaça nefasta ao poder legislativo e à própria democracia. Senhor presidente, concluo lembrando que o presidente Arthur Lira fez uma dura fala e muito correta no plenário da Câmara, dizendo que não se pode cercear o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O parlamento não é, e não pode ser, alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. Diz ainda que não permitiremos retrocesso que ameace a garantia fundamental e nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Pergunto, senhor ministro, diante da fala de Arthur Lira, Vossa Excelência vai recuar? Ligou para o presidente para solidarizar com o parlamento e dizer que essa perseguição não vai continuar? Pergunto mais, senhor presidente, caros colegas parlamentares, e se for me concedido 1 minuto apenas, eu prometo que concluo o que tenho aqui a dizer. Eu quero saber, senhor presidente, senhor ministro, se esse caso do delegado Shor está sendo investigado depois de uma fala parlamentar na tribuna, porque até a imprensa internacional já deu, o Wall Street Journal, que é algo muito errado, fede no reino da Dinamarca, a podre. Na verdade, não é no reino da Dinamarca, não, é na República Petista do Brasil, da Polícia Federal do Lula. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, dizendo ao senhor ministro que elogio demais o seu voto proferido e que aqui está no Supremo Tribunal Federal, que a minha defesa aqui é da democracia, é da imunidade, é para que eu possa falar, é para que eu possa me expressar. Eu não estou aqui representando os meus 250 e tantos mil eleitores, faço questão de dizer assim, para ser silenciado, nem para que eles sejam indiciados. Porque quando a Polícia Federal indicia um parlamentar, ela está indiciando o povo brasileiro. E é por isso que eu quero saber se Vossa Excelência vai tomar as atitudes necessárias dentro do seu ministério para coibir a perseguição política que ora ocorre. Inclusive, a opinião sobre este meu caso deve ser do conhecimento de todos, qual é a sua. E, finalmente, concluindo, senhor presidente, agradeço demais a sua tolerância e a forma correta como tem conduzido aqui essa comissão. Então tá aí, pessoal, ele soltou toda a verdade. Os crimes cometidos pela Polícia Federal, pela Suprema Corte, a perseguição violando o artigo 53 da Constituição Brasileira. A verdade, se eu for dar minha opinião aqui, a verdade é que eles estão louquinhos para fechar o parlamento, meu amigo. Todos aqueles que são eleitos através do voto pelo povo, não são 100% deles que fecham com o sistema. Marcel Van Hatten é um. Aí essas pessoas que ficam lá gritando, falando, e eles estão loucos para fechar o parlamento. Essa é a verdade, já estão legislando. Se o Congresso aprovar alguma coisa, é o Supremo Tribunal Federal, que não tem um único voto, que vai decidir se é constitucional ou não. Já estão, o governo, o país já está nas mãos deles. Eles só deixam o parlamento aberto ainda, e esses aqui falando, para manter, né, essa maquiagem de democracia relativa deles. Mas a verdade é que o parlamento já não tem força alguma. Qualquer coisa que qualquer parlamentar possa falar lá no plenário, pode ser que ele vá ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal, que ele vá ser perseguido, né, pela Polícia Federal. Isso é uma grande vergonha. E o mais vergonhoso ainda é o que eu vou te mostrar agora. Porque o Marcel Van Hatten fez todas essas denúncias na cara do ministro da Defesa, revelou provas, mostrou imagem, mostrou até a reportagem do New York Times, meu amigo. O New York Times, o maior jornal do mundo, aquele lá dos Estados Unidos, fez uma denúncia
contra o Alexandre de Moraes, contra a Polícia Federal, que estão perseguindo parlamentares. Mas parece que é só o comando daqui do Brasil, o governo daqui do Brasil, que não está vendo isso. Olha só o que o ministro Lewandowski, o ministro da Defesa do governo Lula, respondeu para o Marcel Van Hatten, tentando defender o Supremo Tribunal Federal. Que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, não é, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dar para entender o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Como ministro. Não, cabeça não. Portanto, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Eu acho que há limites para tudo, não há nenhum direito absoluto, nem o direito à vida, nem o direito à liberdade, muito menos o direito à livre expressão, que parlamento vem de parlar. Olha só que vergonha, o cara tira literalmente da cabeça dele que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não dá imunidade parlamentar, e eu vou fazer questão, mais uma vez, de ler o artigo da Constituição que protege os parlamentares. Parece que o ministro da Defesa, ministro Lewandowski, que já foi ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, será que ele não conhece as leis? Eu vou abrir bem aqui, grandão pra vocês, ó. Bem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. O artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Olha, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, foram eleitos, já pegaram lá, já estão na tribuna, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, e os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras e votos, opiniões. Mas parece que os ministros, parece que não, eles estão fechando o olho para essa lei, ou apagando essa lei, ou rasgando a Constituição, não importa o termo que queira usar, eles estão acabando com o nosso Brasil. Você acha que é à toa que o dólar tá subindo, meu amigo? Não é só as decisões econômicas do Lula, é lógico que é grande parte, maioria, a porcentagem maior, é por causa disso, o aumento do dólar. O que o Lula faz com o Brasil faz todo mundo querer vazar do Brasil. Não querem investir aqui. Mas a insegurança jurídica que esses caras estão também implantando no Brasil, nenhum empresário sério vai investir o seu dinheiro aqui. Como aconteceu com a SpaceX, lá do dono do Twitter, o Alexandre de Moraes, ele simplesmente pegou toda a multa que o Twitter devia de um sócio do Elon Musk. Olha só o nível que estamos aqui de direito no Brasil. É óbvio que tudo vai explodir. Agora o que eu queria mostrar pra vocês também é que o Ciro Gomes, não sei se brigaram, se estão de mal, Ciro Gomes começou a descer o pau no Lula e denunciar os graves crimes e roubos que ele está fazendo no Brasil. Olha aí. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad, isso tudo vai impactar muito pesadamente todos nós. Por isso a gente precisa prestar muita atenção, gente querida. Eu vou falar o que realmente foi apresentado para o povo brasileiro e o que nós devemos entender que está acontecendo no Brasil. Lembrando, tá? Ciro Gomes, que já foi ministro do Lula, sempre foi do PT, sempre esteve com a galera de lá. Não tem um político hoje que conhece mais o Lula do que o Ciro Gomes. Ciro Gomes, que era para ser o sucessor do Lula, que por pouco, por uma crise interna dentro do PT, por pouco ele não foi o candidato à presidência no lugar do Haddad em 2018. Ele é um cara que estava, no alto comando do PT, ao lado de Gleisi Hoffmann, ao lado do Haddad, mas que eu acho que por briga interna, com o Lula, já que o Lula não aceita que ninguém possa suceder ele, que ninguém possa ter uma imagem, grande na esquerda como ele acabou com o Ciro, e hoje o Ciro
sabendo de tudo que acontece lá dentro, esteve lá dentro do PT, conhece o Lula, vem e solta isso aqui. Olha aí. Assista esse vídeo, curta e compartilhe. Todos temos que saber sobre esse truque muito mal feito. Muita gente me pediu para comentar sobre o tal ajuste fiscal anunciado por Lula e Haddad na última semana. E, sinceramente, é uma das maiores falácias, uma das mágicas mais fuleiras que eu já vi. Fui mais fundo sobre isso na minha newsletter, O Brasil Desvendado. E vou tentar resumir aqui. Quem quiser saber mais, assina, é só acessar o meu site cirogomes.com.br. Vamos lá. O governo prometeu um ajuste fiscal, mas o que nós vimos na prática foi apenas um aumento no arroxo do salário mínimo, afetando diretamente os mais pobres, os aposentados e todos os que recebem, por exemplo, o BPC, como crianças autistas e idosos adoentados. Os beneficiários do INSS, os aposentados, mais ainda gravemente. A promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que saiu em todas as manchetes, não é para valer. Se for valer, é só para o ano de 2026, lá daqui um ano e meio. E o aumento de impostos para os mais ricos também só vai acontecer, e olhe lá, se acontecer, que eu duvido, lá na frente em 2026. Então, o que já está em vigor agora é o mero corte do salário mínimo, enquanto a banqueirada e os rentistas, a turma que vive da agiotagem oficial, continuam completamente tranquilos, ou mais ou menos. Além disso, o governo anunciou um pacote para economizar 327 bilhões de reais até 2030. Mas adivinhe, metade desse monte de dinheiro virá dos mais pobres. 110 bilhões serão cortados do salário mínimo e 42 bilhões na contabilidade da educação através do Fundeb. E o pior, a população vai ganhar o que os americanos chamam de peanuts, como dizem os americanos, apenas aquelas coisinhas menores. O governo também quer prorrogar a DRU, presta atenção, que retira apenas 30%, ou seja, quase um terço de todas as receitas da Previdência Social para alimentar os juros e o bolso sem fundo dos banqueiros. E, ao mesmo tempo, cortam 7 bilhões da Lei Aldir Blanc, que é fomento à cultura, e ninguém fala nada sobre isso. Nem a mídia, nem a esquerda. Estamos vivendo uma crise fiscal realmente sem precedentes. O modelo econômico adotado desde 1999 é insustentável e apenas transfere a riqueza dos trabalhadores para uma minoria de rentistas que controla o poder político e a mídia. Em 2024, preste bem atenção, o Brasil registrou um déficit recorde de 1 trilhão e 93 bilhões de reais, sendo que 869 bilhões de reais apenas com juros da dívida pública. E a dívida pública já ultrapassou os 9 trilhões de reais, crescendo quase 2 trilhões de reais neste governo Lula. A pressão dos credores está aumentando, encurtando os prazos e elevando os juros. O Brasil já paga os juros mais altos do mundo, o que eleva a inflação e o dólar. E ao invés de resolver, a política de juros só piora a situação. O déficit nas contas do Brasil com o estrangeiro, que são contas em dólar, também já é um dos maiores da história. 2% do PIB, o que faz o dólar subir ainda mais e eleva o preço dos produtos essenciais, como os remédios e aluguel. Sem crescimento, a dívida só aumenta e o povo paga a conta. Em 2025, a expectativa é que a Selic, a taxa de juros básica da economia, suba ainda mais, aprofundando a crise. O governo Lula e o PT estão comprometendo não só o presente, mas o futuro do Brasil com um modelo econômico falido e fracassado. Precisamos urgentemente de mudanças ou a situação só vai piorar. Meus amigos, então tá aí. O Ciro Gomes, eu não gosto muito dele, eu tenho que ser muito sincero aqui. Foi um cara que viveu a vida toda no PT, ao lado da esquerda, sempre esteve lá no meio, tá? Tem algumas coisas aí que aconteceram também envolvendo o nome dele, que não faz ele ser um homem que merece respeito e tal, mas ele é uma pessoa que atinge a esquerda. Ele é uma pessoa que consegue falar
com muitos esquerdistas. E se vem ele, que passou a vida toda lá no PT, na esquerda, e faz uma denúncia dessa contra o Lula, é a nossa chance, né, a nossa oportunidade perfeita de usar essa imagem dele, esse pronunciamento dele, para atingir mais pessoas. Se ele tem credibilidade com alguém da esquerda ainda, essas pessoas vão poder ver esse vídeo e vão refletir um pouco. Pô, o Ciro Gomes, que é esquerdista, ele é uma pessoa de esquerda, não tem como negar, mas ele está denunciando o governo Lula. Porque eu disse isso aqui nos meus vídeos recentemente e eu volto a dizer, o Lula não é de esquerda. Não, ele é um cara que trabalha para os ricos. Sim, ele só quer colocar o dinheiro no seu bolso, no bolso de seus amigos, seus companheiros e, né, empresários que sempre o ajudaram. Ele é da elite. Ele não pensa no povo, ele não pensa no pobre, ele não quer ajudar. Não, ele quer ter um país onde ele domina tudo e ele consegue comandar o dinheiro. Até o Ciro Gomes, que é uma pessoa verdadeiramente de esquerda, tem que vir e fazer um vídeo desse para denunciar os gastos desse governo e o que anunciaram agora, os novos cortes de gasto, que a gente vai ver os efeitos mesmo depois de sugar muito dos brasileiros só em 2030. Então, a única coisa que entra em vigor agora do que eles anunciaram é o corte do salário mínimo. A gente só vai pagar mais imposto. É essa a solução do governo para pagar o rombo que eles abriram. E aí? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo pra mim, é muito importante que você comente a sua opinião, que você se posicione. Você não pode se calar perante tudo isso que está acontecendo, tá bom? E também me ajude a compartilhar esse vídeo. O povo precisa saber o que está acontecendo no Brasil e essa denúncia de um esquerdista como o Ciro Gomes, acho que é muito bom você me ajudar a compartilhar para atingir até mesmo aqueles de esquerda, tá ok? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.